Se você estava procurando por um aplicativo que fosse extremamente funcional e 100% gratuito, você está no vídeo certo. Hoje você vai aprender como baixar e instalar o JoPDF no seu computador. Eu estou aqui na página do JoPDF, que é o único aplicativo que você vai precisar aprender a utilizar para editar os seus arquivos em PDF. Você pode clicar com o direito do mouse em traduzir para o português, porque o aplicativo também está disponível no nosso idioma. Aqui na página principal, você encontra algumas informações referentes ao aplicativo e algumas das suas funcionalidades, como editar, converter, comprimir, que é muito importante, fazer a fusão de vários em um único arquivo, anotar, organizar, proteger, que é muito interessante para você disponibilizar uma senha para a pessoa que vai receber o seu arquivo, para que ela possa alterar ou não, caso seja necessário, e por fim, imprimir. Mais aqui embaixo você encontra algumas especificações do aplicativo, que pode ser baixado para o Windows, Mac e Linux. E aqui você encontra as informações que a empresa já está no mercado há mais de 10 anos. Isso faz com que o aplicativo tenha mais credibilidade e seja seguro, porque é uma empresa que já está trabalhando com mais de 10 milhões de downloads em todo o mundo. E aqui você encontra alguns depoimentos e as opções para baixar. E aqui alguns artigos interessantes referente à funcionalidade desse aplicativo ou até de outros aplicativos referente a um arquivo PDF. Agora vamos voltar lá para o início para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa página. Em produtos você encontra a opção para baixar para o Windows e Mac. Em recursos você encontra a opção blog, que são vários artigos referentes a PDF, não só tratando aqui do JoPDF, mas também de outros aplicativos. A opção tutoriais, você pode clicar, que você vai ser direcionado para uma lista, onde você pode clicar para descobrir a funcionalidade de uma aplicação específica. E aqui em recursos também você encontra a seção de avaliações. Central de downloads. Você clicando vai encontrar novamente a opção de baixar para o Windows, Mac e Linux. E na aba apoiar você vai encontrar perguntas frequentes e a opção contate-nos, caso seja necessário entrar em contato com a empresa. No meu caso, eu vou baixar para o Windows. Basta clicar em download grátis, porque é o meu sistema operacional. O download já foi iniciado. Para conferir, tecle ESC. Agora eu vou lá para minha pasta de downloads. Agora aqui na minha pasta download eu tenho um arquivo executável que eu acabei de baixar lá na página do aplicativo. Basta clicar 2 vezes, confirmar sim para instalação, e antes de clicar em Install Now, você pode clicar em Custom Install, que vai abrir 3 opções. A primeira é referente à linguagem. Você pode clicar e selecionar Português. Em caminho da instalação, você pode alterar o caminho, caso você ache necessário. Eu prefiro manter o caminho que já vem estabelecido. E aqui uma opção muito interessante, você pode clicar em definir como visualizador de PDF padrão. O que vai acontecer se você deixar marcada essa opção? Todos os arquivos que você tiver no seu computador relacionados a PDF será aberto dentro do aplicativo. O que eu acho interessante, caso você trabalhe com muitos arquivos, é importante você ter um local para administrar todos. Entendeu? Caso você trabalhe em um escritório e tenha que sempre mandar arquivos em PDF, você vai administrar antes nesse aplicativo para depois enviar para os seus clientes, entendeu? Agora sim estamos prontos para clicar em instalar agora. A instalação é bem rapidinha, porque ele é muito levinho. Compensa você ter no seu computador. Pronto, agora você já tem o aplicativo dentro do seu computador. E aqui no canto superior direito, no menu suspenso, é onde você pode clicar para alterar a aparência. No meu caso, está seguindo o sistema, porque eu deixo o meu Windows sempre no tema escuro. Você pode alterar para claro ou escuro. Eu vou manter em seguir o sistema. E caso você já esteja pensando em baixar agora, eu peço que gentilmente clique no link que está aqui embaixo na descrição, porque a empresa entrou em contato comigo para que eu pudesse fazer esse vídeo dedicado, ensinando as pessoas a utilizar esse aplicativo que está disponível 100% gratuito. E caso você clique através do meu link, você será direcionado à página e eles vão entender o quanto é importante o engajamento das pessoas aqui no meu canal. Eu não estou recebendo absolutamente nada para fazer esse vídeo. Foi um trato feito de amizade, entendeu? Então clique aqui no link que está aqui embaixo na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E agora, antes de mais nada, eu aconselho que você clique em uma dessas duas opções, processamento em lote ou comprimir PDF.
Por quê? Clicando em uma dessas duas opções, ele vai indicar que é necessário você baixar um plugin específico chamado JPDF Converter. É necessário você baixar para utilizar a opção de processamento em lote, comprimir PDF, alterar o formato do arquivo. Então você clica em Instalar Plugin. Vai baixar o plugin, que também é bem levinho, não vai demorar nada. E pronto, em alguns segundos você já tem o plugin disponível dentro do seu aplicativo. E aqui você pode fazer alterações como converter o seu arquivo em PDF para o Word, Excel, PowerPoint, para imagem, ou até Office para PDF, imagem para PDF. É muito legal. Aqui você vai comprimir um PDF inteiro, mesclar os PDFs para se tornar apenas em um, caso você esteja trabalhando, por exemplo, com 10 e queira enviar para o seu cliente em apenas um PDF, aqui você pode mesclar, ou dividir um PDF em várias partes. E essa janela eu vou fechar porque futuramente vamos retornar para ela. Mas primeiro você precisa aprender alguns passos fundamentais. Por exemplo, você pode clicar aqui no canto superior esquerdo para abrir um PDF, ou aqui embaixo, tá vendo? Abrir PDF. Agora basta você selecionar a sua pasta, a minha se encontra em Documentos, PDF, e eu posso pegar e selecionar todos os arquivos e clicar em Abrir. Tá vendo? Essa é uma maneira de você abrir os seus arquivos PDF aqui dentro. E todos vão estar separados em abas diferentes. Caso você não queira trabalhar mais com algum, basta fechar. Eu vou fechar todos para a gente abrir de uma forma diferente, para você aprender vários formatos de se trabalhar com o aplicativo. E depois que você fechou todas as abas, você vai ter um histórico de cada um dos seus arquivos que você está trabalhando aqui dentro do aplicativo. Caso você queira retornar algum, basta clicar 2 vezes para abrir novamente. Eu estou aqui com o manual de instrução do DaVinci Resolve, que é um aplicativo que eu também ensino como utilizar de forma gratuita aqui no meu canal, porque o meu canal é voltado para pessoas que estão querendo crescer no YouTube, utilizando apenas aplicativos gratuitos, entendeu? E aqui eu tenho um PDF para me auxiliar nas aulas que eu dou a respeito do aplicativo. E caso você queira dar início a um PDF do zero, basta você fechar o que você estava trabalhando e clicar em Criar PDF, aqui no canto superior esquerdo, ou aqui no meio na opção de Ferramentas Populares. Criar PDF. Agora eu tenho uma página em branco, e aqui no canto superior esquerdo você já encontra a opção de salvar, imprimir, de retroceder, caso você tenha feito algo errado, queira retroceder um ponto, a opção visualizar, editar, converter, anotar, página e proteger. E todas essas opções estão disponíveis para qualquer formato de arquivo em PDF, caso você esteja trabalhando em um do zero ou qualquer um que você já tenha trago e queira fazer qualquer tipo de alteração. Aqui no caso eu vou te ensinar como começar um do zero clicando aqui em editar. Logo aqui embaixo você vai encontrar algumas abas e a primeira é editar tudo, editar texto, imagem e link. Eu vou manter em editar tudo. Só que eu quero agora adicionar um texto. Basta eu clicar no menu adicionar um texto e clicar aqui dentro. Aí eu posso escrever JPDF para iniciantes. Pronto, eu estou dando início ao meu texto. Caso eu queira inserir uma imagem, eu clico aqui no menu adicionar imagem. Agora eu clico dentro do meu PDF e arrasto para estabelecer o limite da minha imagem. Vai abrir uma janela do seu computador para você selecionar a imagem que você quer trazer para o seu PDF. Eu vou clicar aqui em imagem e vou trazer aqui da minha pasta background. Eu vou trazer essa imagem aqui dos logos do YouTube que eu acho bem interessante. Cliquei 2 vezes e abriu. Agora eu tenho todos os parâmetros possíveis para alterar a minha imagem. Por exemplo, eu posso clicar aqui em cima e alterar o ângulo. Percebe que aqui no canto já abriu uma caixa de ferramenta para que eu possa fazer alteração dentro da minha imagem. Eu vou retroceder. Clicando dentro dela, vai abrir essa caixa de ferramenta e aqui eu posso selecionar a ferramenta que eu preciso para fazer alteração na minha imagem. Nesse formato, está aqui na ferramenta de redimensionar. Essa ferramenta é muito popular, então você já deve ter trabalhado em aplicativos como o Canva e deva já saber fazer essas alterações aqui facilmente. Qualquer aplicativo que faça tratamento de imagem tem esse conjunto aqui de ferramentas para você tratar. Clicando nas esferas, você redimensiona a sua imagem.
Tá vendo? Clicando nos traços, você redimensiona de forma que você altera a proporção da imagem, entendeu? Tá vendo que eu tô achatando ela? Deixando no formato aqui, por exemplo, de postagem no Instagram. Mas eu vou clicar aqui em cima em desfazer, que é a tecla de atalho Ctrl Z, para voltar para esse formato de 1920 por 1080, que é o formato que a gente utiliza geralmente, que é o 16:9. A primeira opção, cortar, vai habilitar uma ferramenta que se parece com a anterior, só que com as bordas azuis, onde você pode clicar no canto para diminuir a imagem e nos traços para recentralizar a sua janela. Recentralizou, clica fora, em alguns segundos ele vai cortar a sua imagem. Tá vendo? Agora eu estou trabalhando com essa imagem, que eu posso voltar para a ferramenta de transformação e ampliar novamente. Praticamente eu dei um zoom aqui no meio da imagem. Agora você vai encontrar a ferramenta de rotacionar, para a esquerda, para a direita, de virar a imagem horizontalmente ou verticalmente, de mudar a opacidade. Quando você clica aqui em opacidade, vai aparecer essas ferramentas em propriedades, onde você pode diminuir a opacidade. Tá vendo? Ela vai acontecer quando você solta a esfera, não quando você arrasta. Quando você arrasta não acontece nenhum movimento, mas quando você solta em determinada porcentagem, ele vai manter a porcentagem que você estabeleceu. E aqui também você encontra a opção de redimensionar. Caso você queira fazer com que a sua imagem tenha uma proporção específica, basta você digitar, por exemplo, 100 por 200. Tá vendo? Se eu quiser diminuir, 100 por 100. E aqui no meio você tem um cadeado. Caso você marque, aí se você alterar 100 para 200, ele vai manter as duas opções, tá vendo? Caso você desmarque, aí você pode alterar um eixo da imagem. Eu vou retroceder. Vou manter a minha imagem em 100%. A opção de redimensionar aqui é padrão, então toda vez que você fizer uma alteração e retornar para dentro da imagem, ele sempre vai manter a opção redimensionar. A opção substituir a imagem é muito interessante. Por exemplo, eu clico aqui em substituir e abro a minha foto do DaVinci Resolve. Você percebeu que a minha foto respeitou o limite que eu já tinha estabelecido? Então não retorna do zero. Eu substituo a imagem dentro do padrão que eu já tinha trabalhado antes, entendeu? E aqui você tem a opção de salvar a imagem, caso você tenha trabalhado em cima dela e queira salvar, aí você vai ter a sua imagem numa nova proporção, entendeu? E aqui a opção de propriedades, que vai abrir aqui no canto superior direito. Você pode clicar aqui para fechar essa propriedade, que no caso é representada por esse ícone de ferramentas. Aqui embaixo a gente vai ver algumas opções relacionadas ao redimensionamento da página do nosso PDF. Por exemplo, aqui está em 189%. Eu posso diminuir para 100. Clicando aqui dentro, eu vou ter já alguns parâmetros de porcentagem para estabelecer, caso eu queira voltar com um tamanho maior, em 200. Eu prefiro trabalhar aqui em 100. Ainda tem o tamanho real, ajustar a página, a largura, a altura. Com certeza esse aplicativo é um dos melhores disponíveis gratuitamente, porque tem muita opção ainda e ferramenta para você aprender. Vou manter em 100. Tá vendo que agora eu consigo arrastar com o scroll do mouse para cima e para baixo, para ter uma visualização mais ampla da minha página. Aqui eu estou trabalhando com a seta, onde eu clico dentro da imagem, ou dentro do texto. Tá vendo? Aqui eu estou editando tudo. Se eu utilizar a segunda opção, que é mão, e marcar, aí eu posso segurar e arrastar a minha página para cima e para baixo. E clicando na opção de rolagem, vai abrir um menu onde você encontra algumas opções caso você esteja trabalhando com muitos arquivos ao mesmo tempo. É importante você alternar para ficar mais fácil o processo de alteração aqui dentro do aplicativo. E as demais opções é para saltar entre as páginas. Agora aqui vem uma dica legal. Caso você já esteja satisfeito com todo o seu tratamento de imagem dentro do seu PDF, você pode marcar editar texto, porque agora você já não tem mais acesso à sua imagem. Eu vou voltar aqui para a opção de seta, que é a opção selecionar,
Agora você pode fazer alteração no seu texto, quantas vezes você quiser, porém, quando você clica na imagem, não é mais possível alterar. E a mesma coisa quando você seleciona a opção imagem. Você pode alterar a imagem, mas não pode alterar mais o texto. E a mesma regra se aplica à função editar link. Caso você tenha um link que você queira alterar, você deixa marcado a opção editar link, faz a alteração e depois muda o modo de edição, caso você não queira correr o risco de fazer alguma alteração que você já acabou de inserir. Eu vou manter a opção editar tudo para que a gente possa aprender o máximo aqui dentro do aplicativo. Agora a gente vai aprender como inserir um link dentro do nosso PDF. Clicando aqui na opção de link, a gente pode adicionar ou excluir os links. Eu vou clicar em adicionar e vou selecionar uma área do meu PDF. Vai aparecer uma caixa de diálogo, onde a gente pode alterar as aparências. No caso, você vai criar uma borda, onde vai estar o seu link dentro. Você pode estabelecer o estilo da linha e também a espessura da linha. No caso, eu vou manter a minha borda em azul, alterando aqui em cor. As opções é referente a ir para a visualização de uma página. Caso você esteja trabalhando com um PDF muito grande, por exemplo, 1000 páginas, você pode deixar um link aqui em cima na página 1, que vai levar, por exemplo, para a página 500, entendeu? Abrir uma página na web. Você pode clicar e selecionar a sua opção e colar uma URL de uma página. E por fim, abrir um arquivo. Se você selecionar essa opção, você pode selecionar uma pasta do seu computador, ou no caso, a pasta de uma pessoa que vai abrir o arquivo e vai ter os arquivos que você enviou para ela. Então ela vai abrir, vai selecionar o arquivo e vai trazer para dentro do PDF, entendeu? Aqui no caso, eu vou clicar e selecionar na opção de abrir uma página da web. E vou colar minha URL, clicando em Paste, que no caso aqui está em inglês, é Ctrl V, que é colar. E agora basta clicar em Aplicar. Tá vendo que aqui só apareceu a caixa do link. Ainda não apareceu, no caso, a descrição do link, eu tenho que colar ele aqui dentro. E para a gente conferir se o link já está funcionando, primeiro a gente precisa sair aqui do modo de edição. Clicando em Sair do modo de edição, e agora sim, eu tenho um espaço aqui onde tem um link, tá vendo? E tá aparecendo. Se eu clicar nele, vai abrir essa caixa de diálogo indicando que o documento está tentando abrir uma URL. Basta você clicar em abrir para ser direcionado para o site da Blackmagic Design. Tá vendo? E aqui você pode clicar para baixar o DaVinci Resolve grátis. Caso você queira aprender a editar os seus vídeos no melhor aplicativo de edição de vídeo grátis que existe, que é o DaVinci Resolve, vai aparecer um card aqui em cima no canto superior direito da tela para você ser direcionado a uma playlist completa a respeito desse aplicativo. Vale muito a pena você conferir. Agora voltando aqui para o aplicativo GeoPDF, a gente pode voltar para o modo de edição. E a opção de texto, imagem e link a gente já aprendeu a trabalhar. A opção comprimir eu vou deixar para depois, por quê? O processo de compressão aqui, ele trabalha mais em cima de imagens. No caso, se você tiver um PDF com muito texto, ele não vai fazer uma compressão pesada, entendeu? Porque texto geralmente não é pesado. Geralmente o que é pesado dentro de um PDF são as imagens. Então é necessário que eu traga para cá alguns PDFs mais complexos para que a gente aprenda o formato de compressão de forma mais eficaz. Então eu vou continuar trabalhando dentro das abas que a gente pode utilizar para continuar fazendo aqui o processo de criação do nosso PDF. A terceira aba, Converter, é para que a gente já possa converter o nosso PDF em Word, Excel, PowerPoint e assim sucessivamente, entendeu? Aqui a opção de anotar é muito interessante. Existem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer uma série de anotações dentro do seu PDF. A opção Realçar, você pode estabelecer uma cor e realçar um texto, tá vendo? Eu vou retroceder. A opção Realçar área também está relacionado a um texto ou uma área específica, entendeu? A opção Riscar também é simples. Você seleciona um texto, ele vai fazer um risco na cor que você já estabeleceu. A opção de sublinhar, sublinha o texto conforme a sua necessidade. E também a opção de linha ondulada. Todas as opções você pode alterar a cor. E caso você queira uma cor específica, você clica na última opção. E aqui dentro do disco de cor, você estabelece, entendeu?
Vou pôr uma cor diferente. Uma cor roxa. Pra mim tá legal. Aí eu vou e seleciono o texto. E ele faz aqui a ondulação. Aí você pode usar o lápis. Escrever dentro do seu PDF. A borracha para apagar. Tá vendo? Aqui você tem a opção de máquina de escrever, que é para você escrever mais um texto. Você está no canal Alberto Marim. E aqui você pode alterar a posição do seu texto, alterar o tamanho, a fonte. Eu gosto de trabalhar com a Georgia. Você digita G, já vai aparecer a fonte que você está procurando, no meu caso é a Georgia. Você pode alterar o tamanho do texto e fazer uma série de alterações. Alterar a cor. Tá vendo que legal? E se você precisar fazer uma indicação, no caso de uma seta, ou de qualquer outro formato, basta você selecionar, escolher uma cor, a opacidade, se você quer mais claro, mais escuro, a espessura. Aí você vai e indica com a seta, entendeu? Clicando em cima de qualquer formato, você pode escolher a opção copiar, nota adesiva e excluir. Ou abrir novamente as propriedades. Tá vendo? Para você continuar fazendo as alterações. Eu acho que a espessura tá muito. A opacidade mais ou menos. A cor vou mudar para verde ou preto. Terminou? Clica fora. Não gostou? Clique em excluir. Quer usar outra forma? Seleciona e usa, entendeu? Dentro dessa forma, se você quiser fazer um texto, você pode fazer. Forma. Clica fora, agora você tem seu texto. Você pode aumentar. Tá vendo? E assim sucessivamente. O que não falta aqui é a opção para você aprimorar o seu PDF. Você também tem a opção de nota adesiva. Caso você clique e selecione um canto do seu PDF, você pode inserir uma nota. E todas as vezes que a pessoa clicar aqui na nota, ela vai ver o que está indicando. Os mesmos parâmetros, você pode duplicar, criar outra nota ou excluir. Aqui você tem a opção de anexo, para você anexar um arquivo. No caso, eu vou anexar uma imagem. Tá vendo? Agora, quando a pessoa clica aqui, ela tem um arquivo para ser aberto, tá vendo? E aqui no canto superior esquerdo, você pode administrar esses anexos. Clicando aqui em anexos, tá vendo? Eu já estou administrando aqui, caso eu tenha mais que um. Anotações também, você pode administrar todas as anotações que você já está fazendo dentro do seu PDF. E também os marcadores, caso você tenha algum. Caso você não tenha ainda, você pode clicar em adicionar marcador. Para que serve o marcador? Caso você esteja trabalhando com mais páginas, você pode estabelecer, por exemplo, a primeira página é referente a como baixar o DaVinci Resolve. A segunda página é referente a como instalar. A terceira é como dar os primeiros passos. Aí você faz um PDF completo e dentro de cada marcador você estabelece uma página. Ou no caso, várias páginas que tratam do mesmo tema, entendeu? E aqui você vai marcando e quando a pessoa for navegar dentro do seu PDF, ela vai navegar aqui pelos marcadores. Muito legal, não é verdade? Renomear marcador e excluir marcador. Você pode voltar para o modo de miniaturas. Para você visualizar a sua miniatura, que no caso é o seu PDF, você pode aumentar ou diminuir. Ou fechar esse módulo de visualização para você ampliar a janela do seu PDF. Caso você queira retornar, aqui embaixo no canto inferior esquerdo, você tem uma seta que você pode recolher os parâmetros. Tá vendo? Clicando ele retorna, fechando ele aumenta o seu campo de visualização do seu PDF. Eu posso recolher esse parâmetro e recolher esse parâmetro. Tá vendo como ampliou bem? Se quiser retornar, você pode abrir e fechar em qualquer momento, tá vendo? Muito bom, né? E agora aqui também você encontra a opção de carimbo, que clicando dentro você vai encontrar várias opções caso você queira já inserir dentro do seu PDF. Um tiquezinho verde, tá vendo que legal? Ó, posso manter um tiquezinho verde aqui. Caso eu tenha feito um PDF que a pessoa precisa assinar e seja um documento muito importante, no caso, se eu estiver trabalhando no escritório e queira fazer com que um cliente venha assinar um documento em PDF, eu posso estabelecer aqui através desses parâmetros. Eu clico aqui e seleciono, no caso, assine aqui, tá vendo?
E aqui eu só preciso arrastar esse indicador conforme a minha necessidade dentro do meu PDF, entendeu? Ó, são muitas opções. Entrou mais um assine aqui, eu vou tirar. E por fim, você pode clicar para mostrar ou ocultar todas as suas anotações. Tá vendo que legal? Tudo que é anotação, ele tira fora, para você ter uma visão mais ampla do seu PDF, naquilo que mais importa, que no caso é o texto, a imagem, o link, entendeu? E agora aqui na aba página é onde a gente vai visualizar a nossa página. No caso, se a gente estivesse trabalhando com várias, elas estariam aqui, disponíveis. Depois eu vou demonstrar como funciona melhor essas opções aqui. E proteger, caso você queira criar uma senha para a pessoa que vai abrir o seu PDF, você clica em criptografar e vai abrir uma caixa de diálogo indicando que é necessário você salvar o arquivo antes. Você clica em salvar. Aí você seleciona uma pasta, que no meu caso eu vou manter em documentos, e nomeia. E clique em salvar. Beleza, agora sim eu posso clicar em criptografar. Vai abrir uma caixa de diálogo onde você pode selecionar senha de abertura. Aí você pode estabelecer uma senha. Clicar para visualizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também estabelecer uma senha de permissão, que é diferente da senha de abertura. Se você selecionar a senha de permissão, você precisa estabelecer uma senha diferente da senha de abertura, entendeu? E como funciona aqui? Você vai ter alguns formatos de permissão que você pode estabelecer. Impressão não é permitida, permitida impressão em alta resolução. Permissão de alterações, basta você clicar para estabelecer qual tipo de alteração você permite que a pessoa faça no seu PDF. Desde nenhuma alteração até alterações são permitidas. Eu vou marcar nenhuma alteração permitida. Permitir uma cópia de texto, imagem e outros, você pode selecionar ou não. No caso aqui eu vou selecionar. Agora basta clicar em aplicar. Tá vendo que agora está indicando que esse documento está protegido por senha? Insira a senha de permissão para habilitar a edição. Habilitar a edição. Agora eu vou e coloco a senha que eu estabeleci. Tá vendo? Agora liberou. Caso você esteja trabalhando, tenha aplicado a senha e por algum motivo tenha esquecido e tenha perdido essa senha, você pode clicar em descriptografar para você conseguir fazer alteração no documento sem a necessidade da senha. Caso você tenha esquecido a senha, você clica em não tem a senha de permissão. Aí ele vai perguntar se você tem certeza que você deseja remover essa senha. Você clica em remover. Só que ele vai fazer uma cópia para que você possa fazer alteração. Mas o original você não consegue alterar mais. Aqui no caso é importante você guardar a senha, porque senão você vai ter que começar do zero, entendeu? Você tem um arquivo para você fazer todas as alterações, porém o original você não tem mais acesso. Eu vou clicar em cancelar e vou habilitar com a minha senha novamente. Agora eu terminei de fazer toda a alteração no meu PDF, eu posso voltar aqui no menu de visualizar para fazer uma checagem mais minuciosa no meu arquivo. Posso alterar o modo. Tá vendo? O modo de ajuste para ter uma visualização mais ampla. E também eu posso alterar o formato de rolagem, que a gente já viu aqui embaixo. Posso girar esse arquivo e posso também clicar para ver o modo de leitura em tela cheia. Tá vendo que legal? ESC para sair. Volto a abrir o aplicativo e agora basta salvar ou imprimir o meu PDF. E caso futuramente eu queira fazer alteração, eu posso voltar aqui para a aba de edição e fazer todo o procedimento. Agora eu vou fechar esse arquivo para que a gente possa aprender a como trabalhar com a plugin. Ó, tá vendo que eu tenho aqui o meu histórico? E esse aqui tá marcando que ele tem um cadeado, tá vendo que legal? Ele tá trabalhando ainda com formato de senha. Caso eu queira alterar, eu preciso colocar a senha que eu marquei no início. Agora vamos aprender como comprimir um PDF? Clicando aqui em comprimir PDF, vai abrir aquele plugin. E eu preciso selecionar os arquivos, ou no caso uma pasta. Clicando aqui, eu seleciono arquivo ou pasta. Eu vou trazer para cá uma pasta inteira. Pasta PDF. Seleciono a minha pasta e clico em selecionar pasta.
dois arquivos dentro dessa pasta estão em HTML, então ele não vai trazer esse arquivo aqui para dentro. Ele vai trazer tudo que é PDF, tá vendo? Deixa eu ampliar essa janela. Agora aqui a gente está com todos os meus arquivos PDF dentro dessa pasta. E eu quero começar o processo de compressão para diminuir o tamanho. Caso eu for enviar o meu PDF para uma pessoa por e-mail, o e-mail tem um limite de pelo menos 25 megabytes no Gmail para cada arquivo. Então, em muitos casos, é necessário você fazer uma compressão. Aqui eu vou fazer uma compressão em todos. Caso esteja faltando algum arquivo ainda, eu posso clicar em adicionar um arquivo, entendeu? De uma outra pasta, no caso, se eu quisesse continuar adicionando arquivos. Eu posso limpar essa seleção para tirar todos daqui. Eu posso clicar aqui no canto superior direito para alterar a ordem dos meus arquivos. E clicando aqui embaixo no canto inferior esquerdo, eu tenho 3 opções de compressão. No caso, 3 níveis. Geralmente funciona assim. O alto, ele vai fazer uma compressão bem exagerada e vai deteriorar bastante, no caso, as imagens dentro do seu arquivo. Então, é recomendado para os casos extremos, porque quem receber os seus arquivos vai ver de cara que a imagem está bem pixelada. Porque o nível de compressão que você selecionou foi o nível alto, que é o mais pesado. O nível médio é o mais ideal, porque ele vai manter uma boa qualidade e vai manter os seus arquivos de forma que talvez a pessoa nem perceba que ele tenha sido comprimido, entendeu? E a opção baixo, ele vai aplicar uma compressão mais leve, então praticamente ele não vai alterar muito as suas imagens. E também não vai fazer uma compressão eficiente, praticamente o seu arquivo vai continuar quase do mesmo tamanho. Então, no caso que você for trabalhar com arquivos mais profissionais, mantenha a opção médio. Se você está trabalhando de forma mais informal e precisa enviar muito esse arquivo para alguém, mantenha a opção alto, que no caso é o nível alto, que é a menor qualidade, alta compactação, entendeu? Eu vou manter médio. A opção mesmo que o arquivo de origem é para quando você quer manter essa compactação, essa compressão na mesma pasta que está os seus arquivos. Caso você queira personalizar, levar para uma pasta diferente, você clica em personalizado e seleciona uma pasta, entendeu? No meu caso, eu vou manter na mesma pasta que já se encontram meus arquivos. Já defini tudo, basta clicar em iniciar. Tá vendo que ele já está indicando que de 49.39 ele foi para 47.10. Essa compressão, essa segunda aqui, foi mais agressiva, tá vendo? De 543 ele levou para 63,93. Por quê? Esse manual que eu tenho de aplicativo, que no caso é plugin, ele tem bastante imagem. Então ele vai pegar essa imagem e vai comprimir, no caso no nível médio, para que essa imagem ainda esteja bem visível e esteja comprimida. Olha o quanto que ele trouxe de compressão. Praticamente ele quebrou para 20% do arquivo. A primeira opção ele não quebrou muito, porque aqui tem mais texto do que imagem, entendeu? Agora, essa terceira opção, que é o manual do DaVinci Resolve, tem muita imagem e ele também é bem maior, né? Ele é quase 200 megabytes. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas ele também vai pegar e comprimir bastante, porque tem bastante imagem, entendeu? E os que são pequenininhos, ele nem vai comprimir. Pronto, pra mim acabou. Demorou um pouquinho, porque o manual do DaVinci Resolve são praticamente 4.200 páginas. Então é bem grande, mas olha que praticamente de 200 megabytes, ele trouxe para 150 megabytes. Então são 50 megabytes de compressão, é bastante coisa. Se baseando aqui pelo DaVinci Resolve, pelo manual, você percebe que a compressão é bem eficiente. Já essa terceira opção, que é um manual de referência de um plugin, ele praticamente não tem imagem. Então ele acaba não fazendo nenhuma compressão, porque não é interessante, entendeu? Você aplicar uma compressão só em texto. E aqui agora apareceram 3 opções, sendo a primeira para você visualizar o arquivo, a segunda para você visualizar a pasta e a terceira para excluir. Quando você clica em visualizar o arquivo, aí você vem para a página de edição do aplicativo, tá vendo? Aí aqui você pode editar, converter, anotar, você organizar as páginas, incluir uma senha para proteger, no caso, o seu novo arquivo que está compactado. Caso você não vai fazer nenhuma alteração nele ou já tenha feito todas as alterações, basta você clicar em salvar, você pode clicar em fechar. Vou voltar aqui para a aba de compressão.
Aqui eu também posso clicar para selecionar a pasta, que eu já sei qual foi, porque eu mantive na mesma. Tá vendo que agora ele tem um arquivo que está original e o arquivo posterior está comprimido. O original, o comprimido, entendeu? Porque eu mantive todos dentro da mesma pasta. E por fim, a opção excluir, caso você não queira mais que esse arquivo esteja aqui dentro do seu processo de compressão. E agora vem uma outra opção muito importante, que você pode pegar todos os seus arquivos e mesclar em apenas um arquivo. É muito legal caso você esteja trabalhando de forma mais profissional e você tenha 10 PDFs. Só que você vai mandar para um cliente e não é interessante você mandar 10 arquivos para a pessoa baixar. É mais interessante você pegar e compactar dentro de um único arquivo. Aí quando a pessoa clicar naquele arquivo de PDF, ele vai ter todos os arquivos dentro de um único, entendeu? E aí fica mais organizado, mais profissional. Para isso, você pode selecionar aqui a opção no canto esquerdo, mesclar. Aqui é preciso você novamente indicar os arquivos que você quer mesclar. Eu vou trazer a pasta inteira que eu acabei de comprimir, que aqui é a minha pasta PDF. Seleciono a pasta, clico em selecionar pasta. De novo ele vai reconhecer os HTML, que eu não tirei, então mesmo que ele reconheça que não é um arquivo PDF, basta você clicar em OK. E agora estão aqui os meus arquivos originais e comprimidos, tá vendo? Só que agora eu não quero manter a mesma pasta, porque senão vai praticamente excluir todos os meus e manter um só. Eu quero manter todos em uma pasta e criar uma pasta com um novo que está mesclado. Então vou selecionar aqui a saída, mas antes eu vou mudar o nome, senão ele vai manter o nome do primeiro arquivo, tá vendo? Eu vou dar o nome de mesclado. E vou selecionar uma nova pasta, para não ficar bagunçado. Então eu venho aqui em documentos, clico para criar uma nova pasta e dou o nome de mesclado também. Selecionar pasta, tá vendo o caminho aqui, ó? Documentos, mesclado. Agora eu tenho todos esses arquivos. Aqui acompanha os mesmos parâmetros, ordenar e limpar seleção. Caso você tenha identificado aqui um arquivo que não é para ir, que você não quer que esteja aqui no meio, basta você selecionar e limpar seleção. Agora que você já definiu, basta clicar em iniciar. Convertendo, aguarde. É só aguardar um pouquinho, que o processo aqui é mais rápido. E você percebeu que lá no modo de compressão, como ele é eficiente, porque ele demorou, mas comprimiu, não travou, até agora o aplicativo está rodando liso no computador. Compensa muito você baixar e ter no seu computador, é um bom aplicativo. Tá vendo que ele já manteve aqui no status tudo ticadinho, volta a ter o parâmetro de você visualizar o arquivo, a pasta e excluir. Eu vou visualizar o arquivo. Ele vai abrir aqui no modo de edição e agora você vai descobrir que todos os arquivos em PDF agora estão em um só. Tá vendo? Olha quantas páginas. Foi para quase 10.000 páginas de PDF em um único arquivo. E aqui eu vou lá agora na pasta, eu vou abrir a pasta que eu selecionei aqui em mesclado. Tá vendo que o mesclado ele só tem um arquivo de 437 KB. Muito legal, né? Agora tá muito mais profissional porque eu tenho um arquivo só. Eu poderia ter trabalhado em vários PDFs e depois unido todos. Então não precisa você manter a fio um PDF só e focar só nele. Você pode fazer uma coleção e depois estabelecer em apenas um, entendeu? Voltando aqui para o aplicativo, a gente tem mais uma opção que é muito interessante, que é a opção dividir PDF. Aqui eu vou selecionar apenas um arquivo. Não vai ser o mesclado, porque ele é muito grande. Aqui eu vou selecionar um arquivo que tenha muitas páginas, que eu acho que vai ser o mais ideal, porque aqui a gente está dividindo. Eu acho que o arquivo manual vai ser ideal. Clico 2 vezes e ele tem várias páginas e aqui eu posso estabelecer quantas páginas eu quero dividir. No caso, como eu estou dividindo, então já começo com a divisão em 2.
E aqui eu estabeleço as regras. Dividir por páginas por arquivos, dividir por número de arquivos ou personalizado. No personalizado, você forma a sua regra, entendeu? A página 1 e 2, a 3 e a 6, a 21, a 110, e aí fica ao seu critério. Eu vou manter na primeira opção e vou dividir em 4 páginas. Os mesmos parâmetros estão aqui disponíveis. Caso você queira a mesma pasta, é só manter, ou você pode personalizar. Eu vou manter na mesma pasta e vou clicar em iniciar. Tá vendo? Rapidinho já deu aqui o tiquinho e eu vou procurar ele agora lá na minha pasta. Ele criou uma pasta específica para o que foi dividido, entendeu? Eu clico 2 vezes, agora eu tenho 3 arquivos, porque foi dividido entre a página 1 e 4, a 5 e a 8 e a 9 e a 10. Entendeu? Então aqui é uma forma de você dividir os seus arquivos PDF. Agora, se eu quiser transformar o meu arquivo PDF num arquivo Word, por exemplo, eu seleciono a opção e seleciono o arquivo. Eu vou usar esse primeiro, que é bem levinho, 50 KB. Vou usar o comprimido para ficar ainda mais fácil. Clico 2 vezes. Aí aqui eu tenho o meu arquivo, que ele vai ser transformado num arquivo Word, que no caso você pode escolher o formato em Docs, ou Doc, ou RTF. Posso escolher a pasta, ou personalizar a pasta, eu vou manter na mesma pasta, e vou manter aqui em Docs. Clicar em iniciar. Ele vai começar o procedimento aqui em status, e agora eu tenho a opção de clicar em abrir. Eu vou clicar em abrir e você vai perceber que legal. Eu vou abrir esse arquivo dentro de um outro aplicativo que é 100% gratuito, que no caso é o LibreOffice. Tá vendo que é rapidinho? O LibreOffice, para você que não conhece, ele substitui o pacote Office da Microsoft. Caso você está tendo dificuldade e não consegue pagar o pacote Office, ou quer sair de formas de você burlar o aplicativo, e muitas das vezes você recorre à pirataria, e sabe como é, né? O pirata, ele não tem honra, então ele vai trair quem aparecer na frente. Às vezes você vai para a pirataria para utilizar esses aplicativos e acaba tomando uma invertida. Você perde o sigilo dos arquivos que tem no seu computador, porque você nunca sabe se você está trazendo um vírus, entendeu? Então é por isso que aqui no meu canal eu ensino tudo a respeito de aplicativos gratuitos, para você utilizar à vontade e não correr o risco de danificar o seu computador. Tá vendo que legal? Agora ele é um arquivo, no caso um arquivo Word, que aqui no LibreOffice é conhecido como Writer. Aqui você pode fazer a alteração que você quiser, mudar o formato. E se um dia você for trabalhar com o pacote Office, ele abre no Office. E se você quiser abrir qualquer arquivo que você tenha trabalhado no pacote Office aqui dentro do LibreOffice, você consegue. Entendeu? Por isso é importante você saber trabalhar com aplicativos gratuitos. E se você apoia iniciativas como a minha, de trazer um canal só com aplicativos gratuitos para que você aprenda a trabalhar de forma limpa e organizada dentro do seu computador, sem correr nenhum risco, apoie o meu canal. A primeira opção é você escrever aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, porque dessa forma o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é importante e distribui para mais pessoas. Se você marcar um like também ajuda, ou um dislike caso você não tenha gostado. E se você quer aprender tudo a respeito do melhor aplicativo de edição de vídeo grátis que existe, não deixe de clicar aqui para conferir essa playlist. Eu também tenho um curso completo a respeito desse aplicativo. Lá, nessa playlist, você vai aprender um pouquinho a mais como funciona esse curso, que no momento está custando apenas R$ 37,90. Então, se você tiver interesse para aprender um pouquinho mais referente a esse curso, clica no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.